Boa tarde, irmãos. É uma alegria podermos nos reunir para a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos já finalizando o nosso semestre da revista As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2, de autoria do reverendo Leandro Antônio Lima. Nós estudaremos hoje a lição de número 28, que trata da segunda vinda de Cristo. Vamos orar, que assim dará início à nossa escola bíblica? Soberano Deus, te louvamos por este momento precioso que o Senhor nos deu para aprendermos a tua palavra. Pedimos a tua bênção e direcionamento em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a segunda vinda de Cristo, dentro da escatologia, é algo bem discutido e também ela tem diversas, ou pelo menos aí algumas teses ou alguns pensamentos que diferem uns dos outros, né? Há os que entendem que essa segunda vinda se dará após o milênio, outras entendem que essa vinda se dará durante a grande tribulação, e outros entendem que essa vinda, né, ela se dará depois da batalha do Armagedon. O que nós temos que aprender com esta lição, este tema sobre quando se dará, né? Nós ainda trataremos, mas o que nós trataremos hoje na nossa lição? Nós trataremos, no primeiro momento, né? Faremos uma pequena introdução do tema, trataremos um pouquinho da grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação, a igreja não passa, ela é arrebatada no meio da grande tribulação, depois da grande tribulação, antes. Como se dará a segunda vinda de Cristo? Ela é secreta ou ela é de forma visível e inconfundível, né? Isso que nós iremos tratar também. Falaremos um pouquinho da eleição e do arrebatamento, né? Sobre as duas testemunhas, que é algo bem discutido também, e, enfim, as bodas do Cordeiro. Bom, o cristianismo dos dias atuais, ele é lamentável, né? E é muito lamentável isso, porque o cristianismo dos dias atuais, ele não se interessa muito pela volta de Cristo, né? A igreja pós-moderna, ela é uma igreja triunfalista, ela é uma igreja que se preocupa com as coisas terrenas, as coisas materiais, haja visto que as teologias que mais agradam os ouvidos, né, dos ouvintes, daqueles que vão para a igreja, são as teologias da prosperidade e a teologia do coaching, né, que dá segurança às pessoas, dá tranquilidade às pessoas, delas conquistarem os seus bens materiais e ter uma vida prazerosa aqui na Terra. Mas a volta do Senhor é algo que, antigamente, os nossos irmãos, né, os nossos pais e os irmãos mais de outras décadas ou de outros séculos, eles tinham uma expectativa muito gloriosa pela vinda de Jesus. E isso é muito fácil de notar quando nós voltamos, né, para lá no começo da nossa fé, para aqueles que são mais experientes, é só lembrar dos hinos e corinhos e das pregações que eram ministradas nos cultos, nas igrejas evangélicas, seja elas de qual ramo do cristianismo fosse, né? Os hinos eram hinos que apontavam para a volta de Cristo, né? Os corinhos também, né? Nas igrejas que tinham corinhos, os corinhos eram corinhos que apontavam para o arrebatamento, para a volta de Cristo, e as pregações eram sempre exortando o povo de Deus a estar alerta quanto ao retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que então será, meus irmãos, que o cristianismo de hoje ele praticamente não se interessa pela vinda de Jesus? Também, né, talvez pela mesma razão, porque não se interessa com o céu. Então, talvez podemos responder esta pergunta, que o cristianismo de hoje, os crentes de hoje não se interessam pelo retorno de Cristo, pode estar ligado com o não interesse do céu. E aí pode até parecer estranho para você dizer assim, mas os crentes de hoje não se interessam pelo céu, pela volta de Cristo. É o que mostram na prática. Eles vivem uma vida como se eles fossem ficar aqui na Terra eternamente. E é curioso que as gravuras ou os desenhos, né,
dos adventistas e dos testemunhas de Jeová, são desenhos que figuram, né, uma vida terrena, né, uma vida aqui na Terra, uma vida nesses moldes terrenos. E isso é muito triste, saber que o foco, né, de hoje não é o céu, não é a terra, né? E bem contrastando aí o foco dos irmãos de antigamente, que era o céu, né? O de hoje, eles preferem a terra. Antigamente, Deus livrava o seu povo do inferno, né? E hoje livra o povo do fracasso, com essas teologias que eu já citei, é o que elas pregam, né? Deus livra do fracasso, da falência, da enfermidade. E em meio a tudo isso, meus irmãos, a segunda vinda de Cristo tem perdido o interesse dos crentes dos dias de hoje. Só que a Bíblia descreve, né, a segunda vinda de Cristo como a grande libertação dos cristãos, né? Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo se dará em meio à tribulação, perseguição, né? O Senhor voltará para livrar o seu povo dos seus inimigos e de todo o sofrimento deste mal e mal deste mundo, né? Que este mundo vai oferecer aos irmãos, né? E interessante que nos dias atuais, quando alguém se converte, né, é prometido a eles, né, bens materiais, casa, carro, um bom emprego, né, posição no emprego, tudo, né? Quando na verdade, né, as pessoas que estão chegando na igreja, elas deveriam receber a mensagem de que Cristo está voltando, de que Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo, o povo comprado com o seu sangue, né? E isso não é mais dito hoje para os novos convertidos. Talvez a razão também deles não permanecerem muito tempo nas igrejas. Bom, vamos sintetizar então, que o tema ele é bem complexo, né? Como se dará então a vinda de Cristo, né? Aos ramos, né, às crenças, às teses de pelo menos três grupos de crentes que pensam sobre a escatologia. Uns acreditam, né, que a grande tribulação, e essa grande tribulação, Jesus narrou ela em Mateus 24. Os irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Horizonte Azul sabem disso porque fizemos uma série em Mateus 24, alertando sobre esse período da grande tribulação, né? Um período que Jesus narra, e essa narrativa de Jesus sobre esse período, que seriam tempos de grande tribulação, né? E há um sentido em que a tribulação marca todos os períodos da igreja. Por quê? Porque sempre há provação, perseguição, dificuldade a serem vencidas pelos crentes. Porém, o que Jesus disse em Mateus 24, ele fala de uma grande tribulação. Olha o que ele diz no versículos 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A tribulação que Jesus descreve é extraordinária, pois sua intensidade é superior a todos os outros momentos em que a igreja sofreu tribulação ou perseguição na sua história. Então, o interessante para nós é que, ao mesmo tempo que essa tribulação ela é muito intensa, muito forte, ela também é interrompida, né? Há uma interrupção nessa período, nessa grande tribulação. O que irrompe essa tribulação? Né? Justamente a vinda gloriosa de Cristo para resgatar o seu povo. Bom, a primeira divergência entre os reformados e os demais grupos de cristãos está aqui no período da grande tribulação. Os dispensacionalistas são aqueles que acreditam nos períodos da dispensação. Eles creem que a igreja será arrebatada de uma forma secreta. Isso ocorrerá antes da grande tribulação, né? Antes da grande tribulação. Então, quando chegar próximo do fim, o Espírito Santo será tirado, né? Então a igreja ela é arrebatada de forma
secreta, né? As pessoas ouvirão uma trombeta, ouvirão um barulho no céu, e elas sumirão, só ficarão as roupas, seus objetos pessoais no chão, e elas sumirão, irão para as bodas, né? E elas não passarão pelo período de tribulação e grande tribulação. Elas só retornarão durante o milênio. Tá? O segundo grupo de pessoas são os pré-tribulacionistas, né? Eles acreditam, midi-tribulacionista. Eles acreditam, né, que a igreja ela passa por um período da grande tribulação, mas no meio, né, desses 7 anos de tribulação, a igreja ela é arrebatada, né, nesse período. Então, são 7 anos de tribulação e grande tribulação, e aí ela é arrebatada nessa metade de tempo, né? E tem aí os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Então, nós temos aí os dispensacionalistas pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. E também temos aí, esse grupo, cada um desse grupo, eles também têm uma visão sobre o milênio, que nós já discutimos, né? Os pré-milenistas, os amilenistas e os pós-milenistas, né? Que também divergem quanto ao milênio, mas esse é um outro assunto. Então, a grande tribulação, para estes grupos, ela incorre que a igreja não passa. Os crentes não passam por essa tribulação. Nós, reformados, entendemos que sim, a igreja passa por esse período de tribulação, e um dos pontos que nós cremos que ela passa é justamente por essa interrupção na grande tribulação dita por Jesus Cristo, né? E essa interrupção não é por causa de ímpio, não é por causa de nenhum crente que se converte durante a grande tribulação, porque, segundo essas outras teses, teríamos um problema muito sério. Se o Espírito Santo for retirado da terra, como eles serão convencidos do pecado, do juízo e da justiça? Né? Serão pelos seus próprios méritos? Se assim for, não estaria aí uma contradição entre dois tipos de salvação, salvação por Cristo, salvação pelas suas obras, né? Então, seria uma contradição. Bom, nós cremos que a igreja passa, sim, pelo período de grande tribulação, porque já dizemos isso quanto ao milênio. Nós entendemos que o milênio ele é espiritual, né? E sendo espiritual, nós já estamos vivendo esse período, né? E a igreja ela passará, então, nos seus dias finais, quando Satanás for solto, né? A igreja passará por um período muito intenso, né, de perseguição jamais visto. Mas esse período também ele será abreviado, como já dizemos aqui, né? Então, a grande tribulação, ela é esse período, né, que nós acreditamos, então, que haverá uma grande tribulação. Mas eu quero voltar de novo aqui aos grupos, para acrescentar mais umas informações aos grupos, né? E os pré-milenistas, por exemplo, né, a crença deles, como eu disse, é de que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Segundo, então, o entendimento deles, Jesus virá nas nuvens, arrebatará a sua igreja, né? Após o arrebatamento da igreja, haverá 7 anos de grande tribulação na terra, que são identificados lá na 70ª semana de Daniel, tá? Para a gente reforçar aqui o entendimento deles. E durante esses 7 anos, Deus permitirá o aparecimento do anticristo e de todo tipo de perseguição aos cristãos nominais e à nação de Israel, porque eles tratam Israel e igreja como povos distintos e separados, tá? Essa crença do pré-tribulacionismo é a maior que tem, né? É a mais aceita por a maioria dos cristãos, né? Mas mesmo assim nós não concordamos com ela. Nós entendemos que a igreja passará sim pela grande tribulação. E o interessante aqui, meus irmãos, é que a grande tribulação ela vai mesclar perseguição com derramamento da ira de Deus, tá? E é muito evidente isso, que a ira de Deus não atingirá a igreja de Cristo. Por quê? Enquanto a igreja, enquanto acontece a grande tribulação, acontece também o quê? O julgamento de Deus, né?
a ira de Deus sendo derramada sobre essa terra, conforme nós podemos ler no Apocalipse, a partir do capítulo 5, por exemplo. Jesus começa ali, então, o Senhor Deus começa, então, ali a derramar a sua ira sobre a terra, né? Então, nós temos aí a ira de Deus, nós temos os selos que são abertos, né? Os 7 selos, nós temos o cálice da ira de Deus descendo sobre essa terra de uma forma violenta. Então, todo esse cenário, né, do derramamento da ira de Deus também está aí mesclado com o período da grande tribulação, né? Eu falei capítulo 5, capítulo 7, tá? O capítulo 7, então, do Apocalipse, ele narra, ele descreve para a gente que os servos de Deus, né, são marcados em suas frontes para que a ira de Deus não caia sobre eles, nos dando garantia que o povo de Deus ele não será atingido pela ira de Deus, mais ou menos, para a gente entender assim, o que aconteceu no Egito, quando as pragas caíam sobre os egípcios, mas o povo de Israel em Gósen não era atingido, né? E o escritor, o Huckman, ele descreve assim, ele entende que a proteção da ira de Deus não implica em libertação da ira do homem, né? O anticristo colocará toda a sua força contra o povo de Deus e conseguirá levar muitos à morte, enquanto outros provavelmente apostatarão da fé para não serem perseguidos. Então, a perseguição ela é ferrenha, ela é grande, ela é intensa. Alguns serão sucumbidos, né? Terão êxito aí a grande tribulação sobre eles, a perseguição, né? Eles sofrerão, mas Cristo, o Senhor Deus, também guardará a sua igreja, né, de forma milagrosa, como guardou o povo de Israel naqueles dias. Por isso, e porque essa perseguição é tão intensa, e porque alguns sofrerão, de fato, né, a morte, Mateus 24, Jesus diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esses dias seriam abreviados, né? Por isso, a perseverança é fundamental, ainda que o povo de Deus seja perseguido, sofra, né, na grande tribulação. A perseverança ela é sempre dita para os cristãos para que eles perseverem na fé, né? Bom, podemos ver também na Bíblia algumas razões suficientes para esperarmos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele virá nos livrar de todas as tribulações, né? Aqueles cristãos, meus irmãos, que pensam que a vida cristã pode ser um mar de tranquilidade, né, devido a todo o tempo de triunfalismo, né, de vida boa aqui na Terra, né, devido ao falso ensinamento, que também é uma marca que nós já vimos, né, dos fins dos tempos, onde essa ferramenta, né, do falso evangelho será utilizada pelo falso profeta para enganar a muitos, né? E nós podemos ver uma amostra disso já nos dias de hoje, com essas pregações modernas, onde o triunfalismo está sempre à tona, sempre nas primeiras páginas, ou as pessoas estão sempre buscando esse tipo de mensagem, né? Mensagem que dá à pessoa uma tranquilidade, um conforto, não confronta, né? Não confronta e dá a ela, então, uma sensação de viver bem aqui nessa terra, né? De viver tranquilamente aqui nessa terra. Esse não é o evangelho proposto pelo Senhor Jesus, né? Nem por os seus discípulos, né? Essas pregações modernas são instrumentos, né, utilizado pelo inimigo, pelo anticristo, para enganar, se possível, até mesmo os eleitos, tá? Todos quanto Paulo diz isso lá em 2 Timóteo, que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, a perseguição é uma marca da igreja. Nós vimos isso no culto matinal nessa manhã, né, na nossa igreja. Vimos que a perseguição na igreja de Esmirna, né, enquanto ela era perseguida, o próprio Deus, o próprio Senhor, confortava essa igreja e guardava essa igreja. E nós vimos também que feliz aquele que é perseguido por causa do nome de Cristo, tá? Bom, então a grande tribulação ela é uma realidade, né? Agora, nós cremos que passaremos, outros irmãos nossos, com visões escatológicas diferentes, acreditam que não. Bom,
Durante, então, esse período, né, da grande tribulação, haverá uma interrupção. Jesus quem disse, haverá uma interrupção, né? E essa interrupção nós entendemos que é a segunda vinda de Cristo, e ela é de forma inconfundível. Ela não é algo que vai gerar dúvidas em alguém, né? A Bíblia diz que a vinda de Jesus será inconfundível. Jesus falou que haveria um tempo de tribulação ímpar na história e que aqueles dias seriam abreviados. O próprio Senhor disse isso, né? E essa abreviação seria por causa dos escolhidos, tá? Pois, caso contrário, os próprios escolhidos, tamanha a perseguição, né? Os próprios escolhidos correriam riscos, né? Está lá em Mateus 24, do 21 ao 22. Isso nos leva a entender, né, que essa tribulação será terrível por causa da tentativa maligna de tentar enganar os crentes, os eleitos, né? E aqui nos faz repensar sobre alguns filmes que nós assistimos, né, em que parece que Satanás, né, o dragão, a besta e as bestas, né, elas estão querendo destruir toda a humanidade. Não, a grande tribulação será um período de tentativa do inimigo, né, de seduzir e enganar os cristãos com perseguição e também com o falso evangelho, tá? Para tentar minar aí a fé dos crentes. E essa perseguição, então, tão terrível, né, é uma tentativa final, como nós vimos na lição passada, uma tentativa final de Satanás de tentar enganar os crentes. Por isso, nosso Senhor Jesus disse que falou sobre a necessidade, né, de estar atento, de estar vigilante, para não ser enganado. Jesus disse isso, né? Então, se alguém vos disser eis o Cristo aqui ou eis o Cristo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, né, os próprios eleitos. Vede vulo que tenho dito. Mateus 24, 23 a 25. Então, esse período, essa interrupção se dará por causa dos eleitos, será intensa, será muito grande, mas haverá uma interrupção por causa dos eleitos de Cristo, tá? Dos eleitos do Senhor, e esta vinda de Cristo, que é essa interrupção, ela é descrita na Bíblia, né, como a vinda do Senhor como um evento único, não são duas vindas e não são três vindas, porque alguns irmãos nossos, né, principalmente os dispensacionalistas, eles acabam colocando a volta de Cristo em duas fases e até três fases, né? Nós acreditamos que é um evento único, tá? Um evento único e de forma inconfundível, tá? Não há confusão na volta de Cristo, tá? Nos filmes que você possivelmente assistiu, né? De Deixados para Trás até Apocalipse, você percebe lá que a vinda de Jesus, Jesus vem, né? A primeira vinda é o arrebatamento, a segunda vinda é com a igreja e a terceira vinda é para julgar vivos e mortos, né? A Bíblia, porém, fala de uma única vinda de Cristo, a qual será visível a todos os homens. Então, nós não cremos nesse arrebatamento secreto, né? Esta vinda será, portanto, para os santos como os seus santos, né? Porém, no único evento. Ela vem para os santos em Cristo Jesus, pois vem resgatá-los da grande tribulação. Porém, ele também vem com os seus santos. Olha que interessante. Jesus vem para os santos e com os seus santos. Isso Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Paulo diz isso também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, que o Senhor trará com ele os que dormem. Nós não ressuscitaremos primeiro do que aqueles que dormem, né? Então, o Senhor virá com os santos do passado para salvar os santos do presente. Então, significa que Jesus trará com ele todos aqueles que tiveram morrido, né? Que foram mortos, e eles estarão ressuscitados no momento do arrebatamento. Por essa razão, Paulo disse, então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Então,
é importante nós destacarmos isso. Cristo, a segunda vinda de Cristo vem para os santos, né, os eleitos de Deus, e com os santos também eleitos de Deus que morreram no passado. Bom, acima de tudo, meus irmãos, é preciso a gente destacar aqui que a segunda vinda de Cristo, ela será uma vinda gloriosa e cheia de poder. Tá? Quando Jesus esteve pela primeira vez aqui na sua encarnação, ele veio na forma humilde de um carpinteiro, filho de um casal simples da pequena Nazaré, da Galiléia, né? Viveu uma vida muito simples, né? Uma vida humilde. Na sua segunda vinda, como ele próprio diz, ele retornará nas nuvens do céu com poder e muita glória. Ele virá como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora todo joelho se dobrará perante ele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Os seus olhos, e a Bíblia descreve isso em Apocalipse, que seus olhos serão vistos como chama de fogo e na sua cabeça muitos diademas, né? E um nome a qual ninguém mesmo conhece, né? Senão ele mesmo. E estará vestido de manto tinto de sangue, tão bem diferente de como ele veio na primeira vez, numa simples manjedoura, né? Agora ele virá como rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esta vinda de Jesus será uma vinda única e uma vinda muito perceptível, né? Uma vinda visível, né? E inconfundível, né? Para todos aqueles que foram salvos, que foram eleitos pelo Senhor. Bom, o arrebatamento do povo de Deus, meus irmãos, nós podemos ver aqui duas questões que são importantes, tá? Para entendermos aqui. O que é o arrebatamento e quando o arrebatamento acontece? Bom, primeiro, o arrebatamento é um ato de socorro divino para a igreja. O arrebatamento é Deus socorrendo a igreja pelo seu poder divino, tá? Pelo qual ele retira os seus filhos, os seus eleitos, de um lugar, né, após algum tempo de provação, que nós já falamos, a grande tribulação, antes de executar, então, o seu juízo aos seus inimigos. Então, o que é o arrebatamento? É Deus tirando a igreja da grande perseguição, do período de sofrimento e tribulação, né, e levando-a, né, para si, para um local seguro, né, após essa provação e antes, né, então, ocorre perseguição, a igreja arrebatada, né, e aí vem a execução do juízo de Deus sobre os seus inimigos. O arrebatamento é sinônimo de um resgate, de um livramento especial, né? Arrebatamento, então, é o livramento de Deus, né, ao seu povo perseguido, ao seu povo que sofre na grande tribulação. Nós tivemos isso, né, algumas figuras disso no Antigo Testamento. A nossa revista aqui traz alguns exemplos, como, por exemplo, algumas passagens, né, na Bíblia que vai apontar para um arrebatamento. Tá? Por exemplo, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, por causa dos seus muitos pecados, havia uma família que Deus não queria que fosse destruída, que era a família de Ló e o sobrinho de Abraão. Por essa razão, Deus enviou os anjos para retirarem essa família antes de mandar os flagelos que destruíram a grande cidade de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 19. Tá? O último versículo, né, o último verso dessa conhecida história diz: ao tempo que destruía as cidades de Campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu a cidade em que Ló habitara. Este ato de Deus, então, irmãos, é retirar Ló, né, e sua família do perigo que eles estavam sofrendo, né, ou iriam sofrer. Aquela cidade sofreria uma grande punição de Deus, Deus enviaria ali chamas de fogo sobre aquela cidade, e Ló estava se demorando para sair, então o Senhor tirou Ló, né, raptou Ló dali para livrar Ló e sua família do mal que viria sobre aquela cidade, né? Nós temos outras passagens que também mostram um pouco disso, tá? Deus livrou, por exemplo, o Senhor mesmo disse a Moisés, né? Certamente vi a aflição do meu povo, né, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos meus
exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso decidi livrá-lo da mão dos egípcios. Né? Então, Deus aqui também, né, com o seu próprio povo no Egito, salva o seu povo, livra o seu povo, né, daquele sofrimento, né, das pragas que cairiam sobre os egípcios. O próprio Deus, então, livra o seu povo de uma forma miraculosa, de uma forma milagrosa. Né? Bom, também ainda sobre o arrebatamento, Jesus disse que o arrebatamento ele não aconteceria no momento exato de sua vinda. Então, aqui, podemos lembrar lá do que Jesus disse, né? Ele diz que, então, aparecerá no céu um sinal, aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, né? E aí ele vai dizer que ele enviará os seus anjos que tocarão as trombetas, os quais reunirão os escolhidos dos quatro cantos do vento, de uma a outra extremidade. Mateus 24 narra isso. Né? O arrebatamento acontecerá no momento da segunda vinda, né, de Cristo, será exclusivo, então, para os escolhidos. Né? Jesus vem, livra o seu povo da grande tribulação, e aí, então, acontece o arrebatamento dos escolhidos, dos eleitos de Deus. Né? E aqui, meus irmãos, nos dá absoluta escolha divina, né? Como se dá essa absoluta escolha divina, em que vai nortear, vai guiar os anjos de Deus no momento certo para retirar da terra aqueles que pertencem a Deus. Só os eleitos, então, serão raptados dessa terra antes que Deus execute o seu juízo sobre toda a terra, assim, nos mesmos moldes como fez com Ló e com o povo de Deus no Egito, né? Meus irmãos, na próxima aula nós continuaremos, né? A partir daqui, vamos dividir essa aula em duas, porque temos ainda dois assuntos bem importantes para tratarmos, que finaliza essa lição, que é as duas testemunhas, que é um assunto mais trabalhoso, né? A colheita de Deus e as bodas do Cordeiro. Nós também, então, falaremos mais sobre isso, porque é um assunto mais amplo, né? Que requer um pouco mais de tempo, e para não ficar meio subentendido e a gente não perder informações preciosas sobre este evento que acontecerá, estudaremos na próxima semana. Então, eu já te convido para, no próximo domingo, estar aqui no nosso canal, né, conosco, para estudarmos aí sobre as duas testemunhas, né, sobre a colheita e a vindima de Deus. Né? Deus, então, separará o joio do trigo, e também sobre as bodas do Cordeiro. Ok, meus irmãos? Caso vocês tenham alguma pergunta, né, alguma discordância, deixe no chat aí os seus comentários, ou deixe também no próprio comentário da página, ou nos envie um e-mail, né, iphaazul, né, ou deixa lá, o e-mail está na descrição, agora não me lembro de cabeça, mas é secretaria@ipazul, né, iphaazul.com.br, então, IP, né, IP Horizonte Azul, @gmail.com.br. Deixa aí a sua resposta, o e-mail vai estar disponível aí, eu acho que eu devo ter falado errado, mas vai estar aí, você pode nos enviar uma resposta, a sua pergunta, tá? Ou nos comentários aqui da nossa página também, tá? É sempre muito bom tê-los conosco e agradável também responder as perguntas que aqui tiverem. E você que nos assiste também é convidado para visitar a nossa igreja, que fica ali na rua Vilfredo Pareto, número 168, no Jardim Horizonte Azul. O Jardim Horizonte Azul ele fica na M. Boimirim, sentido Embu-Guaçu, antes do Jardim Jacira, né, Rua dos Funcionários Públicos, vai dar lá no Horizonte Azul. Você é convidado a estar conosco aos domingos às 9 da manhã, nosso culto público, né, nosso culto de adoração ao Senhor Deus, né, de forma presencial. Tá? Tem uma inscrição para fazer, mas você pode também nos enviar um e-mail e solicitar a sua inscrição. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Continue aqui conosco, vendo os nossos outros vídeos, tirando as suas dúvidas.
Não esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Curta o nosso vídeo e deixe seu like aí, deixe seu like e ative o sininho para você receber informações de mensagens, de programações e dos nossos cultos dominicais. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo domingo, querendo o Senhor.